Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos agora no segundo vídeo dessa lista abençoada de vídeo que estamos gravando a fim de apresentar a você Jesus Cristo vivo. Jesus Cristo está vivo. Deus existe. Jesus Cristo está vivo. Como você ouviu no primeiro vídeo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 42 a 43, foi a Jesus Cristo que Deus Pai constituiu como juiz dos vivos e dos mortos. É dele que todos os profetas dão testemunho, amados irmãos. O perdão dos pecados é concedido pelo seu nome a todo aquele que deposita nele a sua fé. Toda a Bíblia, como nós falamos no vídeo anterior, no primeiro, ela fala da reconciliação do homem entre si e na reconciliação do homem com Deus. Sim. Sobre o pedir perdão e o perdoar. Toda a Bíblia, ela está repleta de fatos, sim. E os ensinamentos de Deus, desde o princípio, do Gênesis até o Apocalipse, mesmo na lei de Moisés, está consignado, gravado, escrito a respeito disso. Por isso, amados irmãos, aquela tenda que Moisés mandou fazer, pela ordem de Deus, lá no Monte Horebe, a tenda sagrada, o tabernáculo, templo móvel, com todos os objetos de culto sagrado, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os levitas, que trabalharam na tenda e no templo, na época de Salomão, quando ele construiu o primeiro templo. Mas antes era móvel, era desmontada aquela tenda. E eles caminhavam naquele deserto de lugar em lugar, até entrar na terra prometida. Levavam consigo o tabernáculo, a tenda do encontro, o que era mais sagrado. Lá tinha a arca da aliança, o propiciatório em cima, com duas imagens de anjos, feitos de ouro, em cima, propiciatório. E dentro, as tábuas de pedra da lei que Deus deu a Moisés, lá no Monte Horebe. E mandou escrever, lá diz que foi Deus quem escreveu, as tábuas, a lei que estava naquelas tábuas de pedra, e foram colocadas na arca da aliança. A vara de Arão estava lá também, naquele tempo de Moisés, a vara de Arão, foi colocada depois, que floresceu. E também uma urna, um vaso com maná, que eles comiam no deserto. E Deus enviava a eles todos os dias. Só no dia de sábado não havia maná. Mas nos outros dias Deus enviava maná. Só parou de enviar o maná quando eles atravessaram o Jordão e comeram dos frutos da terra prometida, lá do outro lado, de fronte de Jericó. Então, amados irmãos e irmãs, sobre o perdão, nós temos lá na Bíblia a história de José, em Gênesis, capítulo 37. É cerca de uns 12 capítulos que fala de uma história, uma das mais lindas histórias da Bíblia. A história de José. Convido a você a ler para os seus filhos, a você ler e reler, você sempre será edificado. Eu sempre sou edificado quando leio essa história, e já li diversas vezes. Sempre sou edificado, sempre sou abençoado com essa história. Nunca me canso, nunca, porque a palavra de Deus é palavra viva, não é um livro comum. A Bíblia Sagrada não é um livro comum, é um livro extraordinário. É um super livro. Ali está o Espírito de Deus. Tem muitos que se libertaram, se converteram, nasceram de novo, foram batizados no Espírito, se transformaram numa nova criatura, receberam curas e milagres em lendo a Bíblia, somente lendo, estudando a Bíblia, com sinceridade, não por curiosidade, não porque eram obrigados a ler, mas com devoção, com fé. O Espírito de Deus vai entrando, vai edificando, vai derramando sua graça, sua bênção. É multiforme, amados irmãos, a graça de Deus.
Essa história começa no 37, a história de José. O 38 foge um pouco do assunto, fala do irmão de José, que se chamava Judá. Mas no capítulo 39, continua, 39, 40, 41, até chegar ao ponto lá em que José precisava perdoar os irmãos que lhe causaram um mal tão grande. Sim, aqueles irmãos dele, não todos, mas a maioria deles eram muito maus, e foram mal com ele, queriam até matá-lo. Mas Deus preservou-lhe a vida e engrandeceu a José no Egito. Ele fez com que os irmãos futuramente, cerca de 20 anos depois, fossem se dobrar diante dele, lá no Egito, precisar de José, aquele que eles causaram dano, prejuízo, aqueles que ele queriam matar, venderam como escravo aos ismaelitas. Esse ponto ali, amados irmãos, em que José vai se revelar a eles quem ele é, porque ele era muito novo, adolescente ainda, quando foi vendido pelos irmãos aos midianitas, ismaelitas, lá no Egito. Ele cresceu, se tornou um homem. Deus lhe fez passar por uma grande purificação lá no Egito. Sim, um deserto terrível de sofrimento. Chegou a ser preso, ficou alguns anos na prisão, sendo ele inocente, um justo. Não estava preso porque era culpado, mas estava preso por causa de calúnia. Calúnia, meus irmãos. Mas Deus estava com José e o exaltou. E um dia seus irmãos precisavam dele, precisavam do perdão dele. E lá fala, num daqueles capítulos, sobre essa reconciliação. Quando ele se revelou aos irmãos, ele chorou tanto, chorou alto. Os egípcios e as pessoas mais distantes puderam ouvir o choro. Estava sendo curado. Curado no seu coração, na sua alma. Naquele drama que ele passou por causa desses irmãos, que o machucaram, a sua emoção, seu sentimento. Sim, ele tinha aquela ferida ainda. Precisava daquela cura, precisava daquela libertação, precisava liberar o perdão para aqueles irmãos que lhe causaram mal. E isso aconteceu lá no Egito. Sim? Se revelou aos irmãos, abraçou eles, perdoou eles. Ele entendeu perfeitamente o que tinha acontecido. Sim, José entendeu. Estamos pregando para que você entenda a importância da reconciliação, a importância daqueles que... O perdão, para você liberar o perdão, aqueles que causaram uma injustiça, uma maldade tão grande a você. Quantas crianças foram abusadas, estupradas, violentadas, oprimidas, tratadas com crueldade por seus pais, ou por responsáveis que cuidavam delas, ou por vizinhos, parentes, ou por gente estranha. Sim, violentadas, escandalizadas, feridas emocionalmente. Sim, machucaduras, crueldade física, mas também moral, sentimental, da alma, em seu espírito, em sua mente. E aí, a importância do perdão, a importância do pedir perdão. Então, irmãos, como José se revelou a eles, os perdoou, eles também pediram perdão a José, cada um por sua vez, que tinha causado um mal tão grande. Foram perdoados, foram curados com esta reconciliação. Veja a importância do perdão, o poder do perdão, meus irmãos e irmãs. Como é importante. Quanta gente está ainda ferida, magoada,
Quanta gente orgulhosa que não perdoa. Estou falando de gente que se senta no banco de todas as igrejas no mundo inteiro. Gente que prega a palavra, gente que é ministro, gente que tem cargo e ministério dentro das igrejas, que carrega dentro de si mágoa, ressentimento, feridas emocionais, dramas que passou na sua família, na sua casa, por causa de padrasto ou madrasta, por causa de vizinhos ou parentes que lhe causaram dano. Sim, sofrimento terrível. Uns maiores, outros menores. Tem de todo nível. Tem coisas muito difíceis, muito, de perdoar. Tem coisas muito fáceis de perdoar. Tem gente que não consegue perdoar coisas simples, quanto mais uma coisa grave. O que está faltando para você? O que está faltando? Às vezes coisas picuinhas. Você não pede perdão, não perdoa e fica bloqueada. Quanta gente está bloqueada no WhatsApp de Deus? Todos nós temos um WhatsApp de Deus dentro de nós. Vou comparar como um celular. Suponhamos que você é o celular, ou que o celular que você tem na mão tem uma comunicação com Deus. É a sua oração, é a sua adoração, seu louvor, suas cerimônias sagradas com Deus, na sua casa, na igreja, na comunidade, no templo. Suas funções, seu ministério, em pregar e ensinar a palavra com as crianças. Tanto daqueles que têm cargos dentro dos templos da comunidade, como daqueles que não têm, que se sentam nos bancos e vão para casa, mas que estão ali na igreja. Sim, irmãos. Então, o que é importante e o mais importante é você desbloquear esse impedimento. Existe na vida de muita gente impedimento, bloqueio. O WhatsApp de Deus não aparece mais nem a foto do sagrado. Está lá a foto de Jesus Cristo. Sim, o único mediador entre Deus e o homem está lá. Mas a sua foto desapareceu, está bloqueado. Você não consegue mais contar. Está com impedimento por falta de perdão ou por falta de pedir perdão. O orgulho, a soberba, não permite que você se arrependa e se considere como errado. Você errou, machucou, ofendeu, está devendo. Você precisa pedir perdão quando isso é possível, é claro. Tem pessoas que já faleceram, pessoas que mudaram de estado. Então você faz isso espiritualmente, na sua oração. Traz à memória, na sua oração, em segredo, essas pessoas que você causou dano, que você ofendeu. E ao contrário também, aquelas pessoas que fizeram mal a você, sua família, seus pais, seus amigos, seus conhecidos. É possível fazer isso? Sim. Mas quando está no seu alcance, no nosso alcance, em ir pedir perdão, nós devemos ir. Senão, estamos bloqueados na nossa comunhão com Deus. E daí você não cresce espiritualmente. Não. Tem feridas emocionais, tem mágoa, tem ressentimento. Aí dentro precisa ser removido, você precisa ser curado. Tem que reconhecer isso, tem que ser humilde. Senão, você pode se perder por causa disso. E do outro lado, quantas penitenciárias existem do outro lado? Muitas categorias. E é para lá que você vai? Sim. Infelizmente, se não houver uma verdadeira reconciliação. Irmãos, vamos agora para o terceiro vídeo, a fim de continuar este ensinamento importante da palavra de Deus sobre a reconciliação, o pedir perdão e o perdão. Amém?